Em 1911, 2 homens avançavam sobre o lugar mais hostil da Terra. O prêmio não era ouro, território ou poder, era uma coordenada invisível no centro de um deserto de gelo. O Polo Sul, 90 graus de latitude sul, onde todas as direções apontam para o norte e não existe nada além de branco e vento. De um lado estava Roald Amundsen, explorador norueguês. Frio, metódico e obcecado por detalhes, ele tratava esta exploração polar como um ofício aprendido com os povos do Ártico. Cada quilo de comida, cada par de esquis, cada cão de trenó fazia parte de um sistema pensado para uma única coisa: chegar e voltar vivo. Do outro lado estava Robert Falcon Scott, oficial da Marinha Real Britânica. Corajoso e movido pelo dever, Scott queria unir ciência, resistência humana e o orgulho de um império numa só expedição. Ele carregava, além dos trenós, o peso das expectativas de uma nação inteira. No início, os dois nem eram rivais. Amundsen preparava uma viagem ao Polo Norte. Quando soube que os americanos já haviam chegado lá, virou o navio em segredo para o sul. Só perto da Antártica, enviou um telegrama seco a Scott. Permito-me informar que o Fram segue rumo à Antártica. A corrida havia começado e Scott descobriu o adversário tarde demais. Amundsen levou seu navio, o Fram, até a Baía das Baleias e ali montou a base Framheim, sobre a própria plataforma de gelo. Scott estabeleceu-se no Cabo Evans, na ilha de Ross, com o navio Terra Nova. As duas bases ficavam a mais de 600 quilômetros uma da outra e cada uma abria um caminho diferente para o mesmo ponto. A diferença estava nos métodos. Amundsen confiou em cães. 52 deles puxavam 4 trenós enquanto os homens deslizavam em esquis, vestindo peles leves inspiradas nos inuites. Ele espalhou depósitos de comida marcados por bandeiras em quilômetros para que nenhuma tempestade escondesse o caminho de volta. Sua frieza ia além do equipamento. Ainda no outono antártico, antes do inverno, Amundsen já havia enterrado depósitos até a latitude 82 graus sul e planejou o impensável: sacrificar parte dos próprios cães no alto da geleira, transformando os animais mais fracos em alimento para os homens e para os cães restantes. Era uma aritmética brutal, mas calculada para a sobrevivência. Scott apostou na variedade. Levou trenós motorizados, pôneis da Manchúria e a própria força dos homens. Os motores quebraram nas primeiras semanas. Os pôneis, feitos para outro clima, afundavam na neve e sofriam no frio. Pouco a pouco, restou apenas o método mais antigo e mais cruel: os homens puxando as próprias cargas. Em 19 de outubro de 1911, Amundsen deixou Framheim. Avançava mais de 30 km por dia, subiu a geleira Axel Heiberg até o platô polar e ajustava a rota com a calma de quem já havia planejado cada passo. Onde Scott previa sofrimento, Amundsen enxergava a rotina. O platô polar é um dos ambientes mais implacáveis do planeta. A quase 3.000 metros de altitude, o ar é rarefeito e a temperatura despenca muito abaixo de 30 graus negativos. Ali, um erro de cálculo custava a vida. Mas o sistema norueguês, testado no Ártico e ensaiado à exaustão, resistia onde a improvisação falhava. Em 14 de dezembro de 1911, 5 noruegueses pararam sobre a coordenada exata do Polo Sul. Cravaram uma pequena tenda e a bandeira da Noruega no vazio branco. Antes de partir, Amundsen deixou dentro da barraca uma carta endereçada a Scott para o caso de não sobreviver à volta. O regresso foi tão disciplinado quanto a ida. Em 25 de janeiro de 1912, Amundsen entrou de volta em Framheim depois de 99 dias e cerca de 3.000 quilômetros sobre o gelo. Voltou no prazo previsto sem perder um único homem. Onde a natureza cobrava tudo, o planejamento havia respondido. Scott seguia outro caminho mais longo e mais duro, subiu a geleira Beardmore, a mesma rota tentada por Shackleton anos antes, cheia de fendas e blocos de gelo. No platô, sem cães e sem motores, cada metro era conquistado no músculo. O tempo piorava e a distância parecia não terminar nunca.
Quando Scott e seus 4 companheiros finalmente alcançaram o polo, em 17 de janeiro de 1912, 34 dias haviam se passado. No horizonte branco tremulava a bandeira norueguesa. Encontraram a tenda, a carta e a prova de que haviam perdido. Scott escreveu em seu diário: "O pior aconteceu." Mas chegar era apenas metade da viagem. A volta se transformou em uma marcha contra a morte. O frio caiu abaixo de qualquer previsão, o alimento diminuía e os corpos falhavam. Exaustos e famintos, os homens arrastavam os trenós dia após dia por uma paisagem que não oferecia abrigo, orientação nem piedade. Mesmo morrendo, eles não abandonaram a ciência. Nos trenós que puxavam, a equipe carregava cerca de 16 quilos de amostras de rochas coletadas na geleira Beardmore, fósseis que provavam que a Antártica já tivera florestas. Homens à beira da morte se recusaram a largar aquele peso, como se a descoberta ainda pudesse justificar a tragédia. Edgar Evans foi o primeiro a ceder. Ferido, enfraquecido e provavelmente com uma lesão na cabeça após uma queda, morreu em 17 de fevereiro ao pé da geleira Beardmore. A equipe que havia partido inteira começava a se desfazer, ainda muito longe da segurança. Em março, Lawrence Oates, com os pés destruídos pelo congelamento, sentiu que atrasava os companheiros. Numa manhã de tempestade, levantou-se e disse apenas: "Vou sair um pouco, posso demorar." Saiu para a nevasca e nunca mais voltou. Escolheu o próprio fim para dar aos outros uma chance que ele já não tinha. Restaram 3. Em 19 de março, montaram o último acampamento a cerca de 18 quilômetros de um depósito de comida e combustível chamado One Ton. Uma tempestade fechou o horizonte e não deu trégua. Dia após dia, prontos para caminhar, eles ficaram presos na barraca, ouvindo o vento apagar qualquer esperança. A última anotação do diário de Scott é de 29 de março de 1912. Ele não pediu glória nem culpou o destino. Pediu que cuidassem de suas famílias e escreveu, em nome de todos: "Pelo amor de Deus, cuidem da nossa gente." Os corpos foram encontrados 8 meses depois, ainda dentro da tenda, a poucos quilômetros da salvação. O mundo soube das duas histórias em tempos diferentes. A vitória de Amundsen correu os telégrafos ainda em 1912. O destino de Scott só chegou à Europa quase um ano depois, no início de 1913. A notícia da derrota, envolvida em sacrifício, transformou o perdedor em herói nacional. A Amundsen venceu porque transformou a experiência em sistema e voltou sem perder um único homem. Scott perdeu a corrida, mas a coragem de sua equipe virou símbolo de resistência diante do impossível. No Polo Sul não havia plateia, nem juízes, nem segunda chance. Apenas 2 rotas, uma bandeira e decisões que o gelo nunca perdoou.